Alguma vez já lhe disseram que estudar o fim dos tempos é perda de tempo? Ou por acaso você já se perguntou por que afinal eu devo estudar sobre o fim dos tempos? Se sim, você está no lugar certo. Nesse vídeo vamos explorar por que o estudo da escatologia é tão crucial para todo cristão. Além disso, vou compartilhar verdades que podem transformar a sua maneira de viver hoje. E antes de continuar, me conta aqui nos comentários se alguma vez você já foi criticado por se interessar por escatologia. Eu quero saber. Seja bem-vindo ao Escatologia em Foco e hoje vamos continuar nossa série sobre o livro Escatologia Essencial, do Vitor Vieira. E neste segundo episódio vamos mergulhar no segundo capítulo que responde por que devemos estudar o fim dos tempos. E se você perdeu o primeiro episódio, não tem problema, o link está no card aqui em cima e também na descrição. Agora, sem mais demora, vamos para o conteúdo de hoje. E antes de entrar no tema, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo e nem essa série que está incrível. Também aproveita, já deixa o seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Assim você não perde nada dessa série e ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas. O capítulo que vamos explorar hoje está dividido em 4 partes, e a primeira parte é a introdução do capítulo. O segundo ponto são os principais pontos de vista teológico sobre o fim dos tempos. O terceiro ponto são as maiores mentiras sobre o fim dos tempos. E a última parte é a importância de estudar a escatologia. Então fique até o final, porque cada uma dessas partes é recheada de insights poderosos. Muita gente evita estudar a escatologia por causa de algumas desculpas clássicas. E o Vitor Vieira vai apresentar 3 resistências comuns que nós vamos falar delas. A primeira resistência é que a escatologia é muito difícil. Mas será mesmo? Muitos vão dizer que esse é um estudo para grandes teólogos e intelectuais, mas se esquecem que a Bíblia foi escrita para pessoas simples, comuns do dia a dia. Em Apocalipse 1:3 está escrito que quem lê e ouve as palavras dessa profecia é bem-aventurado. Então, se você tem sede de Deus, esse estudo é para você. Então, comenta aqui. Você tem fome e sede de conhecer mais a Deus? Se você tem, é para você o estudo da escatologia. Segunda desculpa, estudar o fim dos tempos dá medo. Infelizmente, alguns líderes usam o tema para assustar as pessoas, mas o verdadeiro propósito da escatologia é aumentar o nosso desejo pela vinda de Jesus. E a terceira desculpa que nós temos é: existem muitas teorias, melhor nem começar. Concordo que existem polêmicas e diversas teorias, como veremos daqui a pouco nesse vídeo, mas não podemos permitir que isso nos afaste do conhecimento bíblico acerca desse tema. O que importa é entender a narrativa bíblica e discernir os sinais dos tempos. E entender que qual dessas teorias está mais alinhada com aquilo que os apóstolos acreditavam, também vale destacar. Mas qual dessas resistências você já enfrentou? Comenta aqui nos comentários. Nessa segunda parte do capítulo, o autor Vitor Vieira vai apresentar 4 grandes escolas de pensamentos teológicos sobre o tempo do fim. Lembrando que são 4 partes desse capítulo. A primeira linha teológica é o pré-milenismo histórico. Ele vai acreditar em um reino literal de 1000 anos após a segunda vinda de Cristo, que acontece após a grande tribulação. Essa visão é baseada na interpretação literal do Apocalipse 20 e no entendimento de que a história caminha para a restauração plena em Cristo. E os defensores dessa visão é associada aos pais da igreja primitiva, como Justino Marte e Irineu de Lyon. A segunda linha de interpretação é o pré-milenismo dispensacionalista ou pré-tribulacionismo, que vai enfatizar uma distinção entre Israel e igreja no plano de Deus, e afirma que haverá um arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, seguindo por um reino milenar literal. Essa interpretação ela surge no século XIX,
com John Nelson Darby e é popular em círculos evangélicos pentecostais. E a terceira linha de interpretação é o amilenismo, que vai interpretar o milênio de Apocalipse 20 como simbólico, representando o reinado espiritual de Cristo no presente por meio da igreja. Não acredita em um reino literal na terra antes da eternidade. É uma visão predominante em muitas denominações reformadas e tradicionais, como a Igreja Presbiteriana. E a quarta linha de interpretação é o pós-milenismo, que vai ensinar que a igreja será bem-sucedida em evangelizar e influenciar o mundo, resultando em uma era de paz e justiça, que seria, no caso, o milênio, que seria inaugurado antes da segunda vinda de Cristo. E Cristo retornaria após esse período de prosperidade espiritual. Essa visão foi popular entre teólogos puritanos, como Jonathan Edwards. Mas a questão é, em qual dessas linhas acreditar? O autor responde à dúvida sobre qual visão seguir, incentivando o leitor a olhar para o que os primeiros discípulos de Jesus criam. Os discípulos eles tinham uma expectativa clara de um reino literal e da restauração de Israel. Tem um vídeo aqui deixando um card para você sobre como os discípulos acreditavam no milênio. E eles viveram na expectativa da ressurreição dos mortos, enfrentaram perseguições com alegria, sabendo que estavam alinhados com o propósito eterno de Deus, inclusive acreditando que a igreja passaria pela grande tribulação. Contudo, vale destacar que no livro o Vitor Vieira não aborda o preterismo, mas se você tiver interesse em saber mais sobre o preterismo e sobre essas demais teorias que apresentamos, já tem uma playlist detalhando essas visões para quem quiser saber mais. É só clicar no card ou no link que está na descrição do vídeo. E se tiver mais dúvidas ou sugestões para explorar essas perspectivas, deixa aqui nos comentários. Agora vamos para as maiores mentiras relacionadas à escatologia, e aposto que você já deve ter ouvido alguma. A primeira grande mentira: não é urgente. Na verdade, é muito urgente. Saber como a história termina nos ajuda a viver com sabedoria hoje. Segunda mentira: tudo é simbólico. Cuidado, essa é uma das maiores mentiras acerca do livro de Apocalipse. Ele precisa ser interpretado de maneira literal, e onde o texto apontar para uma interpretação simbólica, nós interpretaremos como simbólico, mas não falar que toda a interpretação do livro de Apocalipse é simbólica. Isso é mentira. Terceira mentira: é difícil demais. Já vimos que isso aqui não é verdade. E a quarta grande mentira: todas as gerações esperavam por Jesus. Não existe nenhum relato histórico que aponte para isso. O que havia eram pequenos focos isolados, mas nada de maneira geral. Pelo contrário, somente 2 gerações viveram com grande expectativa, que são os primeiros discípulos e agora a nossa, que voltou a se interessar pela volta de Jesus. E a quinta mentira: ninguém sabe o dia, então isso não importa. Jesus disse que devemos aprender a discernir os sinais dos tempos. E isso só acontece se estudarmos. Agora, qual dessas mentiras você já ouviu? Deixa aqui nos comentários. Então vamos para a nossa última parte desse vídeo. Por que devemos estudar o fim dos tempos? Você sabia que existem 150 capítulos na Bíblia falando sobre o fim dos tempos, enquanto os 4 evangelhos têm apenas 89? Isso deveria nos mostrar a importância desse tema. Estudar a escatologia nos dá clareza sobre o plano de Deus e nos ajuda a viver sem distrações, com o coração alinhado ao propósito divino. Então eu espero que esse vídeo tenha te inspirado a estudar mais sobre o fim dos tempos. E se você deseja adquirir o livro Escatologia Essencial, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E no próximo vídeo dessa série, nós vamos falar sobre o milênio, então não vai perder, hein? E não esqueça, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, qual é a sua maior dúvida sobre escatologia. E a propósito,
Você já se inscreveu? Já curtiu? Se ainda não, aproveite agora e até o próximo vídeo.